Ao longo dessa jornada eu tive vários hábitos aos quais eu adicionei à minha vida e outros deixei para trás. Um dos hábitos que vai te ajudar a mudar de vida e me ajudou muito foi o hábito da caminhada. Sair caminhar sozinho, passear, relaxar, aproveitar o sol, o dia, ouvir os pássaros. Eu acho que esse é um dos hábitos que vai começar a transformar a sua vida. Segundo hábito, e muito importante, é o hábito de treinar. A caminhada é um treino, só que na verdade ele não é bem um treino que te vai fazer ganhar força e resistência. A caminhada ela serve simplesmente para você relaxar, respirar corretamente, ter calma, pensar, refletir sobre as coisas. Grandes pensadores, grandes mentes como Albert Einstein tinham o hábito de caminhar diariamente durante 1 hora por dia, às vezes 2. Então é muito importante você caminhar, treinar também. E se você não tem condição para pagar academia, você treina ao ar livre, assim que eu faço. Apesar de eu ter alguma condição, eu gosto de treinar ao ar livre, fazer flexões, fazer agachamentos, fazer passadas e outros treinamentos. Eu gosto muito da vista. Olha essa vista, eu tô aqui em Portugal e essa vista maravilhosa. Então eu prefiro treinamento em ar livre, com o céu aberto. Terceiro hábito, a leitura. Leitura é muito bom, no início eu não gostava de ler, mas com o tempo torna-se parte da gente. E o quinto hábito, beber muita água e ter uma alimentação saudável. Já ouviu aquela frase que diz, nós somos aquilo que nós comemos? Então se você só come comida industrial, primeiro que você vai gastar muito dinheiro. Segundo, que você vai ter uma péssima energia física e mental, porque o seu corpo só está se alimentando de porcarias. Então você não vai conseguir ter 100% de desenvolvimento para você ter sucesso naquilo que você quer. Sexto hábito, relações com as pessoas. É muito importante que você tenha boas relações com as pessoas, porque se você tiver más relações, querendo ou não, o seu dia a dia, a sua energia será afetada por isso. Então você precisa comunicar com as pessoas, você precisa entender as pessoas e se dar bem com as pessoas. Se caso você quiser entender mais sobre as pessoas de maneira simples, você procura a arte de desvendar segredos e você vai entender tudo sobre as pessoas, tudo que você precisa para se dar bem, para conseguir ter empatia tática, para que você consiga lidar com as situações e ter sucesso naquilo que você quer. Às vezes as pessoas são complicadas, mesmo familiares, amigos, mas não é difícil entendê-los e nem lidar com eles. É que você ainda não sabe a maneira correta, mas você vai saber a partir do momento que você ler ou ouvir o audiobook da A Arte de Desvendar Segredos. Sétimo hábito, ter a vida mais natural possível. E como você consegue ter a vida mais natural possível? Se inscrevendo aqui no canal do Rafael Macena, seguindo as nossas redes sociais e colocando em prática o que você aprende. E a vida natural, ela é maravilhosa. Você dá valor às pequenas coisas, você aprende a ter sucesso de todas as maneiras. Quando eu falo de sucesso de todas as maneiras, isso inclui relações, saúde, mente, dinheiro, casa, lar, carro, tudo que você deseja. Corpo, físico, estética, tudo que você deseja. A vida natural consegue fazer com que você consiga tudo que você deseja de maneira inteligente. Obviamente, você tem que pensar, tem que buscar coisas inteligentes, conhecimento é inteligência, e você precisa disso como todo mundo, sabe? Quando eu não tinha uma vida natural, a minha vida era vazia e triste. A partir do momento que eu comecei a ter uma vida natural, alimentação, beber mais água, cortei o álcool da minha vida, cortei alguns outros vícios, a minha vida ela mudou. Você começa a entender a vida, começa a viver realmente. Então é muito importante que você entenda isso, sabe? Que você aprenda o quanto você vai se sentir bem por ter uma vida natural. Pessoal, eu no sol não vejo muito. Meu olho é um olho claro, é péssimo para ver no sol. Então, quando eu estou no sol eu não consigo ver, eu vou para aqui, eu consigo ver melhor. E eu desejo muito que dê tudo certo para vocês e que vocês consigam levar uma vida natural, que vocês consigam o sonho de vocês, realizar o sonho de vocês. Eu já tive muitos problemas, tanto financeiro, emocional, de saúde, físico, e consegui vencer todos os meus problemas e hoje eu consigo ter uma vida natural e saudável e estável.
Não se esquece, começa pequeno, começar por uma caminhada, depois começa um treino, pode ser ao ar livre, uma flexões, uns agachamentos ou até mesmo um alongamento. Depois você começa bebendo bastante água. Olha a igreja, tá tocando o sino da igreja. Você começa a beber mais água do que bebidas e refrigerantes. Começa a mudar a tua alimentação, começa a ler livros. Tem livros pequenos, você não precisa ler livros longos, de horas, não. Leia alguns livros pequenos, simples. Livros que fazem você mudar de vida, como a arte de desvendar segredos. Porque a partir do momento que você lê esse livro, você vai começar a entender as pessoas. Você vai conseguir lidar com as pessoas. Ah, mas tem tal pessoa que é super difícil, não dá para lidar. Acredita, você vai conseguir lidar com essa pessoa. Você vai conseguir lidar com ela e, de certa forma, ela até vai entrar na sua maneira de você fazer as coisas. Ou seja, você vai conduzir o comportamento dela sem que ela perceba, porque ela não vai estar estudando, infelizmente, né? Ela não vai ter lido a arte de desvendar segredos e só você vai ter lido, então você vai estar à frente, você consegue conduzir até o comportamento dessa pessoa. Pessoal, é bom ter até cuidado com esse livro, sabe? Porque nós devemos usar esse conhecimento que está nesse livro para o bem, não para o mal. Então não é porque você vai ter esse conhecimento que você tem que manipular as pessoas, fazer delas o que você quer, porque você tem esse conhecimento, porque esse conhecimento vai te dar esse poder. Mas não é isso que você tem que fazer, você tem que usar para o bem. Então você tem que conduzir o comportamento dessas pessoas para melhorar a vida delas, de alguma maneira, para que elas se sintam melhor, não para fazer coisas más ou negativas. É muito importante que você tenha isso em mente. E eu tenho a certeza que você vai conseguir mudar de hábitos, que você vai conseguir. Todo novo bom hábito é sempre bem-vindo. Se você ainda não fez nenhum desses hábitos aos quais eu falei aqui, Rafa, eu não fiz, mas eu comecei o hábito de comer fruta em jejum ou beber chá todo dia. Já é um começo, é um bom hábito também, é um excelente hábito, é um bom começo. Só que esses são os hábitos fundamentais, esses que eu falei aqui, eles são os fundamentais que levam você a ter tudo que você quiser. Então, se você quer ter uma casa, se você quer ter um castelo, se você quer ter uma cabana na Amazônia, se você quer ter um carro, se você quer ter mais amor, quer conquistar alguém, tudo depende dos hábitos. Você vai ter que cuidar de você, você tem que cuidar da sua mente, do seu corpo, entender as pessoas à sua volta, saber se relacionar com elas, plantar mais do que colher, né? E você vai precisar disso, de conhecimento, de ser uma pessoa culta minimamente, ter uma estratégia em mente para você conseguir. Senão você não passa de uma pessoa perdida no mundo. E não tem mal estar perdido, mas quando você está perdido, você não consegue chegar nos seus sonhos nem os objetivos. Então, se você tem o objetivo de conquistar alguém, de restaurar a sua família, de ter uma casa, de ser feliz, construir uma empresa, seja aquilo que for, se você está perdido, você não vai conseguir. É triste dizer isso, mas é a verdade. Você precisa de um direcionamento, de um objetivo. Não sou eu que estou falando isso, é a vida que fala isso. Então você precisa dessa atenção. Se você quiser chegar mais rápido, a melhor maneira é todos esses hábitos, incluindo o descanso, certo? Você precisa treinar o corpo, gastar energia, repor energia de qualidade, ou seja, alimentos naturais, repor, beber muita água, descansar, ler, treinar a mente, estar perto de pessoas que te façam bem, que te agreguem, entender as pessoas que não te agregam, não ficar deixando a energia de briga, de raiva entrar em você. Você precisa compreendê-las, respirar, ter calma, conduzi-las da maneira que você entende que faz sentido para o momento e você saber o jogo da vida, viver o jogo da vida para que você consiga ter sucesso naquilo que você quer. Eu estou junto com você nessa missão, se inscreve aqui nesse canal, me acompanha lá nas redes sociais e vamos embora, vamos para o sucesso, vamos ter uma vida feliz e natural. Compartilha esse vídeo com alguém que você sente que precisa dessa mensagem e um abraço.